Boa tarde a todos os alunos do 7º ano de ensino religioso, aqui é o professor Marcos Faber. Boa tarde a todos, bom dia a todos, né? Estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Na verdade, é um teste que eu estou fazendo. A ideia é tentar deixar um videozinho assim, esclarecendo as dúvidas principais, né, sobre a atividade toda semana. Vamos aos poucos tentando fazer isso. Então, hoje, como vocês devem ter percebido, nessa semana agora, eu estou gravando isso dia 29 de julho, então nessa semana agora, do dia 29 de julho, eu não deixei uma atividade para ser feita, né, eu deixei, na verdade, foi um conteúdo, né, que é o conteúdo falando sobre o politeísmo. Então, esse videozinho eu vou aproveitar para falar das duas atividades anteriores também, e só deixando já combinado com vocês que na próxima semana, né, a partir de segunda-feira vai ter uma outra atividade, daí sim vai ter uma atividade no próximo encaminhamento que eu vou dar para vocês. Então, essa aula é mais um teste, né, vamos ver como é que eu me saio aqui. Então, assim, o que eu quero falar para vocês, né, eu passei já 2 aulas para vocês, as duas com conteúdo, uma falando sobre a origem da religião e a segunda falando sobre animismo, né, então, e o que eu coloquei nessa semana fala sobre o politeísmo. Então, eu vou passar aqui uma imagem para vocês, para ir comentando, vamos ver como é que isso vai funcionar, né, se vai ficar direitinho aqui. Opa, espera aí que eu abri errado, não é isso que eu quero. Vamos aprendendo aqui como utilizar essas ferramentas. Calma aí que eu acabei abrindo errado. Então, assim, o que é o animismo, né, em primeiro lugar? O animismo, ou melhor, como é que surgiu a religião, né, em primeiro lugar? As religiões, elas surgiram de uma necessidade dos seres humanos de entender a natureza, de explicar, na verdade, a natureza. O ser humano, lá de um passado bem remoto, ele não tinha, assim, um conhecimento sobre por que as coisas aconteciam, como aconteciam, e o ser humano sentia a necessidade de explicar, tentar entender pelo menos aquilo. Então, o ser humano, como eu estou mostrando ali na imagem, ele observava um raio, né, caindo do céu, aquilo causava um impacto no ser humano, ele olhava o que é isso, né, e o local, ele percebia que os locais onde aquele raio caía, ficava queimado, então o ser humano olhava para aquilo, ele não compreendia, ele temia um raio, né, acredito que até hoje muitos ainda têm medo do raio, né, principalmente do barulho, do trovão, então aquilo causava um grande impacto no ser humano, né, observar a natureza, observar as nuvens, aqueles raios, o ser humano não conseguia compreender aquilo, e a religião, ela começa a nascer da tentativa de explicar os fenômenos da natureza, como um raio, como um eclipse, né? Então, o ser humano, no início, ele começa a acreditar que esses fenômenos da natureza são manifestações divinas. Ele acredita que a natureza possui uma alma, né? A palavra depois que vai ser dada a esse conceito de religião, esse conceito primitivo de religião, o conceito, ou a palavra que nós expressamos para isso se chama animismo. Animismo vem da palavra alma, ânima, ou alma. A alma, nesse caso aqui, era a compreensão, era o entendimento de que existiam almas na natureza, existiam forças na natureza, forças que o ser humano não conseguia explicar e que eram sobrenaturais. E aí, lembrando que o conceito de sobrenatural, né, é aquilo que foge, ultrapassa as leis da natureza. Então, o ser humano, ele olhava para um eclipse, ele não tinha a compreensão do que era a lua ou o que era o sol. Para ele, aquilo eram coisas incompreensíveis e eram forças da natureza, né? Então ele olhava para a lua, olhava para o sol e encarava aquilo como uma divindade, como sendo o próprio Deus, tá? Então isso são as primeiras fenômenos que ele via ao seu redor. Então ele começa a dar um entendimento de que há forças sobrenaturais na natureza, e esse tipo de religião nós chamamos de animista. Importante, não são só os astros, não são só os raios, né, mas grandes árvores, grandes animais, predadores, né, leões, tigres, onças, ursos, também eram encarados como divindades no início da civilização humana. E isso acontecia não porque o ser humano simplesmente queria encontrar ali uma divindade, alguma coisa assim, não, é porque o ser humano não compreendia aquelas forças da natureza e ele entendia que aquilo eram manifestações sobrenaturais. E aí gostaria de lembrar vocês, né, que uma das primeiras coisas que eu comentei com vocês, ainda quando nós estávamos com as aulas presenciais, é o conceito de religião, né, religião vem do latim, significa religar-se, então é o ser humano buscando se conectar, se reconectar a Deus,
né? Então, o ser humano está buscando Deus. Quando ele não tem um entendimento de quem é este Deus, ele busca aonde ele pode, onde ele acredita que Deus esteja. Então, ele começa acreditando que os fenômenos da natureza são manifestações de alguma divindade. E por isso, esse tipo de religião, então, é chamado de animismo, porque animismo, repetindo, vem de anima, ou alma, né? Então, é acreditar que existam almas, espíritos na natureza, e esses espíritos podem ser entendidos como divindades, tá? Isso foi, então, as duas primeiras aulas agora que eu tinha colocado, as que têm atividades, cada uma delas tendo 2 questões apenas para serem respondidas. Quem não respondeu ainda, procura responder o quanto antes e me mandar essas respostas, né? E a aula, então, que eu coloquei nesta semana agora, que hoje é 29 de julho, então eu coloquei, na verdade, no dia 27 de julho, né? Ela deve ser entregue, preferencialmente, ela não tem uma atividade para ser entregue, mas na semana que vem, então, vai ter uma atividade sobre o que eu coloquei nesta semana. E as que já passaram, quem não entregou, procure entregar até a próxima semana, aproveita que esta semana eu não coloquei atividade para realizá-la, então, tá? E o que eu coloquei hoje, então, sem atividade, repetindo, não há ali algo para ser entregue no que eu coloquei nesta semana, agora do dia 27, mas o texto precisa ser lido, tá? É um texto curtinho, falando o que é politeísmo. O que é o politeísmo? Se o animismo lá não tinha um Deus, não tinha um nome para esse Deus, né? Eram apenas manifestações da natureza e tal, o politeísmo não. O politeísmo começa a acreditar que existe um Deus ali, um Deus mesmo, né? Um Deus com uma aparência. E esse Deus, ele, curiosamente, ele tinha normalmente a aparência humana e o comportamento parecido também com o dos seres humanos. Então, ao contrário do cristianismo, por exemplo, onde nós acreditamos em um Deus puro, sem pecados e perfeito, no politeísmo, por exemplo, eu estou projetando para vocês a imagem, ali uma imagem bem estilizada, né, dos deuses gregos, ao contrário de Jesus Cristo, eles eram deuses bem duvidosos em seu comportamento, né? Então nós temos ali o Zeus, o primeiro deles, segurando um raio, observa, né? Então é uma evolução lá do animismo. Então se o animismo acreditava que o raio era uma manifestação de Deus, ou que o raio era o próprio Deus, aqui se diz, não, Zeus é o deus dos raios. Assim como lá os nórdicos da Europa, os vikings vão acreditar que Thor era o deus dos raios, inclusive acreditando muitas vezes que o raio caindo era uma manifestação era uma manifestação do martelo de Thor. Quando Thor lançava o seu martelo, aquilo formava o símbolo formava um raio, né? E aí quem assistiu lá os Vingadores vai lembrar que muitas vezes que o Thor, que é inspirado da mitologia nórdica, quando ele entra em cena, raios aparecem, né? Isso e o impacto que isso causa. Eu acho que todo mundo aqui que assistiu e que gosta desses filmes deve ter sentido uma certa emoção, assim, quando o Thor entra nas batalhas, né? Porque ele não entra, entrou mais um ali, não, ele entra e causa um impacto visual, né? Dos raios, das labaredas, né? E isso é algo feito inspirado no deus lá da mitologia. Então, o Zeus, por exemplo, lá para os gregos, vai ser esse deus. E o Zeus, claro, ele era muito mais do que o deus dos raios, né? O raio era a manifestação, digamos, visual, né, da sua força, mas ele era o principal deus, ele era o deus dos deuses. Depois ele tem a Hera, que era a esposa dele, que era a deusa da beleza, da fertilidade e tudo mais. O Ares, também conhecido como deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Artemis, deusa da caça e da agricultura, o Apolo, deus das artes e da beleza, Atenas, e aí vai, Afrodite, né, deusa da beleza, Hefesto, deus do fogo, né, e assim por diante. Então, o que é importante sobre o politeísmo? Então, se nós tínhamos ali no animismo a crença de que a natureza, as forças da natureza poderiam ser divindades, poderiam ser manifestações, né, de algo sobrenatural, aqui não, aqui no politeísmo nós já temos os nomes para esses deuses, então os deuses eles passam a ser categorizados de acordo com sua expressão. Então a agricultura tinha um deus, então quando eles iam lá plantar, eles faziam festividades, eles tentavam agradar esse deus que era da agricultura, né, para que eles tivessem ali uma fartura maior daquilo que eles produziam, assim como era o caso da mulher que estava grávida, ela fazia oferendas a Hera, né, que era a deusa da maternidade, da fertilidade, etc. Tá? Aquele que queria, eu quero me casar, a mulher, eu quero me casar, sabe aquela coisa? Daí ia lá e fazia oferendas para Afrodite, dar a ela o amor.
tá? Então, isso é só para ilustrar, né? Essa aula de hoje, essa fala que eu estou fazendo aqui, ela é muito mais um teste, tá? E aí, conforme vocês forem achando que é interessante eu deixar essas falas aqui, eu vou estar deixando. Então, só repetindo, né? Então, eu tive ali as 2 semanas anteriores foram com atividades para serem entregues, então procurem fazer isso agora, já o quanto antes. Esta semana agora, que vai do dia 27, 28, 29, 30, ao dia 31, do dia 27 ao 31, então eu não coloquei uma atividade para ser realizada, só coloquei lá o textinho, que é isso que eu falei agora sobre o politeísmo, e na próxima semana a gente continua, daí vai ter uma atividade lá. Só uma outra característica importante, né, do politeísmo, agora eu me passei aqui se eu falei ou não, mas é que os deuses, eles tinham essa característica de normalmente ter a aparência humana e o comportamento humano, mas não era só um comportamento humano, às vezes eles tinham um comportamento pior até do que os seres humanos. Então, o politeísmo, lá, principalmente dos gregos, ele tinha uma diferença muito grande em relação ao que nós entendemos como religião, daquele deus do cristianismo, que é um deus puro e tudo mais, os deuses da Grécia, lá, ou do Egito, ou dos deuses nórdicos, eles não tinham nada de puros, não, né, pelo contrário, eles eram até bem sacanas, tá? Então, essa é a aula de hoje. Se tiverem dúvidas, deixem ali no comentário, tá, do próprio vídeo, que eu vou estar deixando ali no mural, e qualquer coisa a gente se vê na próxima semana, beleza? Então tá, boa semana para todos.